Fala, galera do Meteoro Brasil, mais um Meteoro Repórter hoje com um assunto bastante importante. A gente vai falar do relatório do Discord feito pelas pesquisadoras Tatiana Azevedo e Letícia Oliveira. Vamos falar do caso do cãozinho Orelha, barbaramente assassinado. A investigação está em curso, existem movimentos aí pela federalização da investigação, tem uma questão de pressão, inclusive pela redução da maioridade penal, uma série de questões que estão envolvendo esse caso, e no centro disso um aplicativo que é muito utilizado por jovens e sobretudo pela comunidade gamer, que é o Discord. Esse vai ser o assunto do Meteoro Repórter de hoje, com duas especialistas, a advogada Thalita Camargo e a psicóloga Caroline de Arruda. A gente vai falar sobre todos esses assuntos aqui no Meteoro Repórter, logo depois da nossa vinheta. Vamos lá. Antes de chamar as nossas especialistas, eu quero só ler a abertura de duas matérias que são bastante importantes. Uma, inclusive, da minha colega, já escrevi reportagem com ela no Intercept, que é a Amanda Audi. Cão Orelha, por que a violência contra animais cresce em grupos online de adolescentes? Eu vou ler só o abre dessa matéria, que está muito completa, né? Uma menina de 13 anos faz uma transmissão ao vivo em um grupo da rede social Discord. Ela ateia fogo em um gato enquanto mostra em tempo real aos outros usuários. O animal corre pela casa, alastrando as chamas. Depois ela posta no grupo: botei fogo na casa, da hora. Essa foi uma das cenas chocantes que as pesquisadoras independentes Tatiana Azevedo e Letícia Oliveira tiveram acesso. A Letícia, inclusive, deu entrevista aqui pro Meteoro, tá, gente? Tiveram acesso enquanto monitoravam grupos extremistas do Discord entre 2023 e 2024. São coisas que eu nunca vou esquecer, que mudaram a minha vida, afirma Tatiana. Elas publicaram no ano passado um relatório sobre as situações brutais que ocorrem em grupos de rede social, chamados panelas. Crianças e adolescentes estão entre os principais envolvidos em crimes que também incluem incentivo à automutilação, pessoas que se autoexterminam e abusos virtuais coletivos, em que vítimas são forçadas a praticar atos ou se exporem em rede social. Eu recomendo fortemente que vocês leiam essa matéria. Tem um depoimento forte também de uma juíza para a BBC Brasil. O que adolescentes fizeram com o Cão Orelha acontece todas as noites em muitas casas do Brasil, ao vivo pelo Discord, alerta a juíza Vanessa Cavalieri, da Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro, que estuda há anos a radicalização de adolescentes. Eu conversei com a Tatiana Camargo, com a Thalita Camargo a respeito desse assunto, e a gente concordou em fazer uma entrevista para tentar esclarecer como o Discord também tem sido usado, infelizmente, para a prática de crimes desse tipo. Então, eu quero chamar a doutora Thalita e a Caroline e fazer uma única pergunta. Adianta redução de maioridade penal? Adianta uma comoção? Ou a gente precisa fazer um combate online mais efetivo? Thalita, seja muito bem-vinda. Doutora Caroline, sejam muito bem-vindas. Obrigado por terem topado essa entrevista. Tudo bom, doutora Thalita, Caroline? Como é que vocês estão? Tudo bem. Bom dia, Zambada. Tudo bem, obrigada pela oportunidade. Vamos então começando aqui a entrevista. Doutora Thalita, se você puder responder essa pergunta. Bom, primeiramente que reduzir a maioridade penal é uma ideia muito simplista em relação à questão da violência. Até porque nós temos sempre que nos perguntar do porquê, no caso, crianças ou adolescentes estão cometendo formas de violência, que para a nossa sociedade não são crimes, mas são atos infracionais. E essa pergunta, ela vem uma questão muito estruturante do nosso tempo, né? Porque nós não estamos vendo uma adolescência fruto de violência extrema. O que a gente está vendo é uma sociedade que criou um ambiente digital sem responsabilidade e abandonou os jovens aos algoritmos que reagem à violência como uma forma de monetização, de lucro para eles. E a nossa sociedade ela só se rebela quando isso vem à tona, né? Quando há uma comoção pessoal. E a maioridade penal, ela vem
não num contexto de opinião pública, ela vem num contexto científico, que é quando existe a capacidade, né? E a doutora Carolina vai poder explicar muito melhor para nós, cognitiva, de estabelecimento cognitivo, para entender o porquê que determinada ação ela é prejudicial, como eu disse, para a nossa sociedade, ou crime ou ato infracional. Se nós reduzirmos a maioridade penal, o que nós vamos fazer, Lombarda? Nós vamos colocar jovens junto com pessoas maiores de idade que já estão encarceradas por terem cometido crimes, né? E isso faz com que esse jovem, olhando para o encarceramento no Brasil, que se eu não me engano, é o 4º maior do mundo, nós vamos colocar esses jovens com pessoas que estão realmente habilitadas a, inclusive, instruí-los sobre determinados tipos de conduta que, para nós, como eu disse, são consideradas crimes. E, para além disso, jogá-los diante de uma sociedade, né, uma sociedade carcerária aí, que está envolvida e à mercê do crime organizado. Então, se nós imaginarmos, nós temos uma população carcerária que cada vez aumenta mais e que é um depósito de pessoas e que não reabilita, nós colocarmos jovens nessas condições não vai diminuir a violência, muito pelo contrário. Se você entrar mais cedo em um local que não tem aptidão para reabilitação de uma pessoa, essa pessoa vai sair de lá. Se ele entrou mais jovem, vai sair de lá, vamos supor, ainda jovem, um jovem adulto, e a possibilidade de ele cometer outros crimes, devido à nossa falha de não conseguir estabelecer, infelizmente, né, uma questão de transformação da vida do encarcerado, isso significa que não vai adiantar a maioridade penal. Então, é uma ilusão na nossa sociedade esse pensamento. E eu sempre costumo dizer, né, olhando para essas questões, que até agora não foi comprovado, né, no caso do cão-orelha, por exemplo, ou do caramelo, que esses jovens eles foram ali instigados por uma comunidade digital a cometer esses atos. Entretanto, nós não podemos desconsiderar que esses jovens eles já nasceram com algo que nós não nascemos, que é a internet. E para eles, a identificação, até como a identificação social, é totalmente diferente do que para nós. Enquanto que para nós, por exemplo, a internet é mais um meio de comunicação e etc., para estreitar laços, para eles é uma forma de experiência de vida. Ou seja, eles vivem aquela identidade, não é um personagem. Então, a possibilidade, sim, deles fazerem parte, infelizmente, de alguns grupos de ódio, é uma possibilidade alta. Principalmente porque a gente não pode desconsiderar também que esses jovens são jovens de uma classe média alta, que têm a possibilidade de ter o acesso contínuo à internet, coisa que parte da nossa população não tem, por uma questão financeira mesmo de compra de dados. Eu acredito que isso não seja o problema desses garotos. Ou seja, a apreensão desses telefones, né, e de outros objetos de acesso à internet pelos delegados já foi um preponderante para nós imaginarmos o que é que pode ter ali. Não está dando para ouvir. Se você puder complementar, doutora Carolina, me mutei por causa do barulho da rua, do ponto de vista da psicologia, complementando os pontos da doutora Thalita. Bom, primeiramente, queria agradecer o convite, né, da doutora Thalita e do Pedro para eu estar aqui. O que a doutora Thalita falou é muito pertinente quando a gente pensa nessa redução da maioridade penal, porque
tem bases ali que são muito anteriores, né, a essa redução da maioridade penal, e não está sendo vista e nem está sendo considerada. A redução da maioridade penal seria uma solução simplista e imediata e que agradaria ali a população, né? Então, a população vendo o crime do Orelha... Meio que as pessoas por sede de vingança, né, doutora Caroline, né? Vingadas por isso, se sentiriam justiçadas por essa situação, só que esses crimes, eles têm acontecido com muita recorrência. Sim. Né? E a gente não olha toda a base que está sendo construída, né, para que esses crimes estejam aumentando tanto. Né? E que a gente está falando não só desses crimes, do crime do Orelha, mas a gente está falando de outros atos infracionais que acontecem também na adolescência. Então, qual o olhar que a gente tem que ter para isso? Porque a gente tem que entender, primeiro, a adolescência, ela tem uma característica transgressora, porque é um momento que eles estão ali se testando muitas vezes, e esse transgredir vem desse distanciamento simbólico da infância, do rompimento também com os pais para poder crescer. Né? Então, é uma característica natural do adolescente transgredir ali. Só que é lógico, tem transgressões e transgressões aí que eles vão fazendo. Né? E a gente colocar todos ali no mesmo balaio e falar agora vai todo mundo, vai reduzir a maioridade penal, a gente não está educando esses adolescentes. Né? Eles são adolescentes justamente por isso, né? Eles não são adultos, então eles precisam de um olhar especial, eles precisam de uma educação especial, e tudo isso tem que ser tratado também de uma forma muito pedagógica, né? E muito bem orientada. Né? E quando a gente fala de termos dessa redução da maioridade penal, coloca todo mundo ali no sistema carcerário, o que a gente está fazendo com essa população jovem? E que não está madura em termos psíquicos, em termos neurológicos, em termos físicos também. Né? Então, o que a gente está fazendo com tudo isso? O que a gente também está mostrando para esse jovem, né? Bom, a partir de agora é um criminoso. Então, quanto essa ideia pode ser fortalecida também dentro desses espaços, e como a doutora Thalita falou, né, quais experiências que eles vão ter dentro de um sistema carcerário que não vai ser de uma forma educativa, que vai promover a ressocialização deles, né? E tem todas essas características, né? Esses jovens estão crescendo na internet, a gente não tem como negar isso. A internet faz parte dessa construção agora da adolescência. Então, o que antes aconteciam nos pátios da escola, no condomínio, né? Todas essas interações, elas estão acontecendo agora através das telas, né? Inclusive até com uma certa distorção dessa interação, né, doutora Caroline, né? Sim, uma distorção dessa interação, e como eu falei, o adolescente ele tem esse movimento de transgressão e de ir contra algumas regras e tal. Então, esses grupos, eles fortalecem tudo isso, e que é muito importante frisar, né, que quem são os mediadores aí desses grupos, tá, os servidores, né, são pessoas maiores de idade, na maior parte das vezes, né, e que vão fomentando toda essa violência. E o adolescente ele está no momento do quê? De construir a própria identidade, de se sentir pertencente ao grupo, e pertencer é muito importante para o adolescente. Então, o que eu tenho que fazer para me sentir pertencente? Para ter um cargo dentro desse grupo, né? Então, se ele tem que fazer isso de atear fogo num gato, de torturar um animal, um cachorro, ele vai fazer. E aí ele vai ter um status. Só que qual o tamanho, né, dessa dessensibilização que tá acontecendo, né? Que, na verdade, é um olhar ali, não de um outro, né? Mas um olhar de que eu preciso ter este cargo
custe o que custar, e fazer isso com o animal está sendo algo naturalizado, porque eles estão vendo isso com uma frequência, não só com animais, né? Com mendigos, né? Com todas mendigos não, né? A população de rua, na verdade, né? Eu usei termos mendigos porque eles usam esse termo dentro desses grupos. Então, e são grupos que ali acolhem a frustração desses adolescentes, muitas vezes. Então, me sentir negado, rejeitado, dentro de um outro contexto, tem esse grupo que vai me acolher e que vai fomentar esse ódio, não vai trabalhar todo o pacote de emoções que vem junto com uma frustração, mas ele vai aumentar essa raiva, esse ódio, através de violências, né? E a violência contra os animais é uma parte dessas violências que eles praticam dentro dessas comunidades, dessas panelas. Thalita, você consegue explicar para a gente o que são essas panelas de uma forma resumida, a conceituação, inclusive, da própria Tatiana e da Letícia? Bom, primeiramente, a Tatiana e a Letícia são profissionais excelentes. Inclusive, assistam a entrevista que eu fiz com a Letícia aqui, a gente falou sobre as panelas do Discord no caso do show da Lady Gaga, que teve uma operação policial. Foi muito importante aquele caso. São pessoas que eu tenho a felicidade de compartilhar momentos da vida. Uhum. Só para complementar o que a doutora Carolina colocou, uhum. A gente tem que imaginar que reduzir a maioridade penal significa admitir que o Estado fracassou. Fracassou em funções básicas de proteção, educação, prevenção e substituição da lógica integral, que é essa questão de resposta meramente punitiva. Então, assim, reduzir a maioridade penal é implicar em fazer modificações numa questão de evolução de direitos humanos que é inadmissível. Então, assim, por mais que se discuta, e a gente está numa democracia, e isso pode sim ser pautado no Congresso Nacional, existe um princípio em direitos humanos que é o princípio que não retroage a partir do momento que um país já conseguiu reconhecer determinados limites para que o Estado haja e para que a população tenha os seus direitos ali preservados. Então, por mais que isso possa se discutir no Congresso Nacional, isso entraria numa lógica de transgressão desse princípio de direitos humanos de não retrocesso. Então, não acontecerá. Mas, falando um pouco sobre o que a doutora Carolina também colocou, eu lembrei uma frase de Nietzsche, que vem da genealogia moral, se não me engano, que é aquilo que o homem se habitua deixa de lhe parecer terrível, né? Sim, ele normaliza, né? Normaliza, que é essa questão da dessensibilização. Uhum. Pedro, durante meu mestrado, que o meu enfoque foi especificamente violação de direitos humanos na internet, uhum. Eu estive em praticamente todas as formas, né, de plataformas de redes sociais e também grupos de mensageria. Uhum. Veja, existe algumas plataformas que, claro que por uma questão de monetização, fomentam uma liberdade, uhum. que é o usuário se expressar como ele quiser. Só que nessa expressão de como ele quiser, reflete para nós uma questão muito importante, que é um fenômeno que é jurídico, psíquico e revela falhas estruturais na formação das nossas crianças e adolescentes. Por quê? Porque, digamos assim, se no nosso tempo os nossos pais diziam aonde você vai, com quem você vai, fala para mim o endereço, tome cuidado com as suas amizades. Hoje,
esses adolescentes e crianças, eles não precisam mais sair de casa para encontrar, por exemplo, o que os nossos pais diziam para nós tomarmos cuidado. Então, hoje com quem você se conecta, aonde você se conecta, ambiente, tanto do Discord quanto do Chance, né, que são fóruns anônimos, eles fazem com que tudo de mais perversivo ali esteja disposto às crianças. E isso revela a gente o quê? O ser humano, por si só, tem as suas questões e aí a doutora Carolina vai poder explicar melhor para nós as questões de pulsões de vida e morte, né? Como bem diria Freud. E se você está exposto a um ambiente onde você está sendo direcionado a praticar alguns atos para que você pertença a determinado grupo ou ganhe destaque disso, e que isso seja feito, como a doutora Carolina colocou, na infância e principalmente na adolescência, é uma questão de pertencimento e reconhecimento social. E isso revela para nós uma questão de extrema importância no direito, que é a parentalidade permissiva e o uso irrestrito da tecnologia sem supervisão. Trazendo para o campo do direito agora, claro, né, por exemplo, esses adolescentes do caso do cão-orelha, eles podem, né, existem vários tipos de penalidades que o ECA traz para o ato infracional, e um deles, o mais gravoso, que é o caso, por exemplo, de mortes, que é a internação, que pode durar a internação provisória 45 dias e a internação de uma forma de realmente reabilitação desse adolescente até 3 anos. Thalita, mas se alguém completar 18 anos nesse meio tempo, a internação é até 21 anos. Ah, mas por quê? Exatamente por conta da questão científica, a questão de formação. Isso que eu fico boquiaberto, né? A lógica da vingança, eu falo isso eu não me considero um antipunitivista, tá, gente? Eu defendo, inclusive, a pena do Bolsonaro, eu queria que ele tivesse tomado mais uns anos de cadeia. Mas eu acho incrível como as pessoas... Gente, ninguém nega que o que foi cometido contra o cachorro foi um ato de crueldade absoluto. Agora, crianças são crianças, jovens são jovens, adultos são adultos. Eles têm formações diferentes. A gente vai simplesmente... Porque senão a gente vai voltar para as leis que eram no século XIX, XVIII, né? Vamos tratar a criança que nem adulto, então, agora. É meio isso, né, Thalita? Não, é meio isso, e tem aquele seriado fantástico, que quem não assistiu ainda deveria assistir, que é o Adolescência, que ali traz várias questões em relação à nossa sociedade atual. Por quê? Porque primeiro fala de uma questão de comunicação, ou uma comunicação geracional. Então, por exemplo, dependendo do que esses adolescentes conversarem e etc., e o delegado, o escrivão e etc., o Ministério Público não estiverem habituados, não vão sequer entender o porquê que eles planejaram, ou se é que houve planejamento para aquele tipo de ato contra os cães. Outra coisa que é muito interessante desses episódios de adolescência é que até no final, os pais eles não admitem que o filho fez. Mas quando o filho confessa, e se eu não me engano, doutor, foi até para uma psicóloga, e eles ficam sabendo, a conversa entre os pais é assim: ai, que bom, pelo menos agora eu acho que o coração dele vai ficar em paz. Então, assim, é sempre tipo assim, mas assim, ele é seu, né? E eu sempre falo para todos os clientes, principalmente na área de família, que assim, tá dentro da sua casa e você tá pagando as contas, não tem como ter uma questão de privacidade absoluta. Por quê?
porque os pais podem ser responsabilizados também, claro, civilmente, no caso de reparação, seja para a vítima, no caso dos cachorros, provavelmente numa ação coletiva do Ministério Público para a sociedade, e também existe uma questão no ECA, que é fazer com que os pais sejam assistidos numa orientação parental. Ou seja, olha, os seus deveres de parentalidade não estão corretos. Explique por que o seu filho fez isso e qual é o comportamento que você teve até agora, se foi realmente numa questão de pai para filho, uma punição ou uma questão de reflexão sobre o ato que fizeram, ou o que aconteceu, por exemplo, nesse caso, que foi tentar coagir testemunha. Então, assim, tudo é muito grave. E voltando para a questão do Discord, do Chanze, etc., quando eu terminei a minha dissertação, Zambarda, eu fiz um projeto de lei, entreguei para o Congresso Nacional, falando especificamente o quê? Que embora a gente tenha o Marco Civil da Internet, o Marco Civil da Internet, por exemplo, ele já nasce defasado. Porque se as nossas redes sociais elas começam, por exemplo, em 2011, e o Discord, por exemplo, que foi fundado, se eu não me engano, em 2013 ou 15, e o 1500 Chan, que foi fundado mais ou menos também na mesma época, 2012 ou 13, o que isso significa? Que quando você aprova em 2014 uma lei fazendo um reflexo dela, de uma lei norte-americana que já falava um pouco sobre essa tratativa da internet civil, né? O acesso à internet civil, que era de 1996, quer dizer que o Marco Civil da Internet, no meu ponto de vista, tá? É uma lei morta. Porque não vai adiantar. E aí a minha proposição é exatamente uma questão de configuração, não só do Marco Civil da Internet, mas uma modificação no Código Penal, trazendo, inclusive, por exemplo, uma medida protetiva de urgência para quando crimes estão acontecendo. Existem possibilidades do judiciário bloquear o acesso a determinados sítios virtuais. Thalita, mas vão usar a VPN? Vão usar. Mas a população que usa VPN é muito menor do que a população que não usa. Então, você vai mitigar, pelo menos, uma parcela das pessoas que vão estar sendo expostas a conteúdos de violência e incentivo à violência. Aquele negócio, você precisa começar a colocar algumas barreiras, né? E aí eu queria também ouvir o comentário da Caroline, lembrando que hoje, dia 6 de fevereiro, eu estava vendo as notícias agora há pouco, o presidente Donald Trump acaba de postar uma montagem comparando o casal Obama a macacos. Você tem um líder de Estado que estimula atos violentos, gente, porque o racismo é também uma forma de violência. É uma violência grave, né? Gravíssima. Caroline, a palavra tá contigo. Tu só joga bola quente. Também. Batata quente. E pegando aí ganchos, né, do que a doutora Thalita estava falando, a responsabilização dos pais. Isso é de extrema importância. Né? Esse olhar, né, para os filhos, né, no geral, de como que está essa comunicação, porque antes a gente conhecia, né, com quem os filhos saíam, quem era o grupo de amigos dos filhos, frequentavam a casa, conhecia os pais desses filhos, ou então se ia brincar na rua, sabia com quem que estava ali se relacionando ali na rua, né, conhecia, sabia onde a criança ou o adolescente morava. E agora se perdeu isso, né? O que eu falo para todos os pais que eu atendo é pensar que a internet, ele tem acesso ao mundo, ele não está tendo acesso a um computador ou a um celular, ele está tendo acesso ao mundo.
e que muitas vezes é um mundo que está ali completamente sem censura. O que pode chegar nesse adolescente? E a gente vê, né, nos algoritmos que eles vão rodando vídeo, aqueles shorts, né? Então roda vídeo, e aí chega em conteúdos de violência, né? Então chega em conteúdos de racismo, em conteúdos misóginos, e aí eles vão olhando para esses conteúdos e vão se interessando porque aquilo, de alguma forma, conversa com algum momento que ele está passando, né? Principalmente para os meninos, o discurso misógino. Então, ele levou fora de uma menina, ao invés de lidar com essa frustração, entender que o corpo dele está mudando, né? Que ele tá em plena formação, né, de procurar, então, um grupo que converse ali com ele, né, que ele se sinta ali pertencido, não. Essa frustração vai sendo nomeada por um lote que apareceu, às vezes, de um vídeo aleatório, né? E aí isso vai formando, né, esse pensamento. Então eu gostei dessa ideia, então eu vou ver mais sobre essa ideia. E aí tem todos esses grupos aí no Discord que vão nomeando isso. E os pais ali, né, achando, meu filho está protegido, meu filho está em casa, ele está no quarto, ele só está jogando no computador, sem saber o que de fato esses jovens estão acessando, né? E eu não digo só os jovens, mas as crianças também, que isso torna ainda mais grave, né? De não ter o controle nem do que a criança está acessando. E aí, vai ali se perdendo o controle. Cada vez o jovem está mais quieto, e aí entendido, ele é adolescente, é assim mesmo, né? Ele está mais quieto. Mas e aí? Com quem que esse filho está conversando, né? Aí entra nas redes sociais dele, no Instagram, e eles conversam muito em código. E os pais não entendem, acham que ele está falando ali, mandando um monte de emojis, e que, enfim, é isso. Só que ter essa aproximação dessa comunicação, perceber uma movimentação diferente ali do filho, né? Perceber algum comportamento diferente é um sinal grande de alerta. Porque geralmente, quando o comportamento muda, porque já está acontecendo muita coisa que muitas vezes ele já perdeu ali o controle do que está de fato acontecendo. E aí é o momento de, muitas vezes, se os pais não derem conta, procurarem ajuda profissional, né? Tanto para o adolescente quanto para os próprios pais. Essa questão da orientação parental é indispensável, né? Em mudanças de comportamento dos adolescentes e das crianças, até para os pais saberem o que é necessário olhar, o que é necessário observar, como que aborda, como começa essa conversa, e que muitas vezes eles sabem que está acontecendo algo estranho, algo violento, algo ali que passa, né, ultrapassa dos limites, mas eles têm medo de conversar com os pais porque eles têm medo, sim, de serem punidos, né? Claro. E às vezes até de perderem essas amizades que eles têm, que eles construíram ali. E aí, se eu sumo, né? O que eu vou fazer? Eu vou ficar completamente sozinho. E muitas vezes responsabiliza os pais por essa solidão, por falta de pertencimento também. Então, é uma linha muito tênue que precisa ser muito bem orientada e buscar, e às vezes sozinhos eles não conseguem buscar essas soluções. Então, é dividir ali o problema, né? Dentro de espaços, né? Às vezes as famílias não têm condições, mas pode procurar também um posto de saúde, que vai ter ali um profissional e que podem, né? E eu acho que como é um tema aí que a gente não tem como falar que não é também de saúde pública, trazer para grupos, né? E então as políticas públicas têm que fazer algo com relação a isso, abrindo esse espaço de escuta, acolhimento e também de direcionamentos aí para que os pais saibam conduzir tudo isso e os adolescentes também recebam ali algum tipo de acolhimento e espaço seguro para falar dessas questões, porque muitas vezes eles sabem que aquilo não deveria acontecer, fazem coisas ali porque eles estão passando por extorsões, né, e por chantagens. Então, se você não fizer isso,
a gente vai expor fotos que você publicou e tal, então eles acabam se sentindo intimidados e fazendo o que é demandado ali para eles, né? Então, eles também são um tanto vítimas desses grupos que eles entram, né? E é importante entender todo esse movimento e que eles também se sintam ali minimamente responsabilizados por tudo aquilo que eles estão fazendo, né? Essa ideia de responsabilização, mesmo que sejam adolescentes, é super necessário, né? E não coagir ali, né? As testemunhas e tal, porque isso a gente está ali passando um pano, né? Tá ali, não, tá tudo bem, vai ser assim. E aí hoje está fazendo isso com um cachorro, daqui a pouco está fazendo isso com uma pessoa. E tá tudo certo, né? Mas de que forma precisa dessa educação no sentido ampliado, não só para o adolescente, mas também para os pais, a responsabilidade de todos, né? E a gente já fala, né? Precisa de uma aldeia para cuidar das crianças e dos adolescentes. A comunidade toda tem que estar envolvida nesse cuidado, por isso é necessário o envolvimento das políticas públicas, já que essas práticas estão tão recorrentes. Deixa eu fazer um link aqui menos óbvio, até em cima desse assunto do cão-orelha, mas uma mobilização que aconteceu. Eu escrevi um texto há um tempo atrás, teve essa manifestação no Roblox, que esse é um game mesmo, a respeito, porque o Roblox é uma empresa que eu acompanho meio de perto, eles meio que brigaram comigo no e-mail, a gente troca aí algumas informações, porque teve casos, inclusive, registrados lá de pedofilia, acusação de trabalho infantil e outras coisinhas mais, e eles restringiram o chat deles para menores de 13 anos. Aí teve uma manifestação, e eu escrevi o seguinte texto com título provocativo: são crianças mesmo manifestando ou são pedos, são pedófilos? Porque não é muito teoria da conspiração duvidar de quem está logado naqueles perfis. Eu acredito que existam crianças, mas deve ter um infiltrado ali ou outro instigando a molecada, que não é exatamente um menor de idade. E eu ia perguntar para vocês, essa questão, porque o pessoal acha que quando a gente não defende a redução da maioridade penal, a gente está, de uma certa forma, passando pano para crimes. Respeitar a classificação etária dos aplicativos digitais, dos espaços online, fazer realmente o monitoramento. Essa deveria ser realmente a saída para a gente monitorar mesmo o comportamento de menores de idade? Quem quiser começar, fique à vontade. Bom, Pedro, a regulação das redes, ela prevê isso, né? Porque Sim. Nós temos que imaginar também que, assim como quando surgiu a televisão e os filmes começaram a ser transmitidos, nós tivemos que ter uma classificação desses filmes. Determinados programas não podiam mais passar em determinados horários quando crianças estavam acordadas e coisas desse tipo. Pensando assim, não tem porquê a criação de uma nova forma de comunicação não sofrer as mesmas diretrizes, que é a questão de classificação. Muitos países já fizeram essa classificação em relação até o acesso, né, das crianças e dos adolescentes às redes e à internet. E isso é muito importante porque eles estão cuidando dos seus. Numa pesquisa que eu fiz, trazia algumas questões de que mas determinados países são tidos como autoritários e por isso eles têm determinadas condutas mais restritas à questão de, e eles sempre se apoiam nisso, a liberdade de expressão. Mas quem é que está falando isso? Geralmente quem está falando isso é os Estados Unidos, que é um país onde tem grande parte dos seus desenvolvedores em relação às plataformas. Mas, por exemplo, tão tecnológico quanto os Estados Unidos, e agora bem mais a China,
têm suas próprias redes sociais e que não são Facebook, Instagram e etc. Por quê? Porque eles estão protegendo os seus de alguma forma. Em relação a essa questão de proibir o chat, eu tenho um caso muito interessante sobre isso, porque uma adolescente, né, que eu atendi, uma família de uma adolescente que eu atendi, ela começou a ser aliciada aos 14 anos dentro de um jogo. Quando ela estava prestes a completar 17 anos, ela foi convencida a voluntariamente se mudar de estado. Ela se mudou de estado. Pouquíssimos meses antes dela completar 18 anos, a família me procurou. E nós estávamos imaginando, né, que a família estava dizendo que era uma questão, encontrou um namoradinho no jogo e decidiu mudar de estado para viver com o namoradinho. Só que essa mãe faz um BO de desaparecimento dessa menina e X estado do Brasil, uma pessoa faz o BO como se fosse a mãe da menina de encontro de pessoa. Ou seja, anulou-se a investigação do desaparecimento dessa menina. Nós chegamos a procurar a polícia e fazermos a denúncia por uma questão de tráfico de pessoas. Infelizmente, numa inércia estatal, os pais tiveram que agir contratando pessoas para irem até o local, com o rastreamento de um detetive particular, ainda no tablet que a menina usava. E quando chegou no local, resgataram não só a menina, mas também o suposto namorado da menina, que os dois estavam vivendo em cárcere privado. E assim que completassem 18 anos, iam ser tirados do Brasil. Nossa. Provavelmente por uma questão de prostituição. Nossa. Então, assim, esse é um caso que me chocou muito, porque, assim, o Estado não acredita. E aí vem ainda um policial e fala assim para essa mãe, fugiu com o namorado, não se preocupa não. O primeiro tapa que ela levar, ela volta para casa. E piora. Eu não sei nem por onde começar. Vamos lá. E piora a situação. Quando depois eu converso com esses adolescentes, né, que quando eles chegam no estado, né, e vão morar com a família dessa menina, ambos, eu começo a conversar com eles e entender. E a mãe desse adolescente, ela meio que aliciava ele a fazer parte do jogo, mas quem estava na maior parte do jogo não era ele, era ela, aliciando meninas. Então, não foi a primeira vez. Então, assim, há controle sobre isso? Não há. Porque se houvesse, o Roblox não teria tirado o chat. Mas, e só tirou, importante dizer, tirou por pressão da imprensa. Tem uma reportagem gigantesca da Bloomberg sobre isso. O Repórter Brasil cobriu a respeito do possíveis abusos trabalhistas aqui no Brasil, que tem processo aberto. Então ninguém aqui tá falando que essas big techs assim são empresas bacanas, sempre preocupadas com os direitos de criança. É sob pressão. Depois um monte de problema. Porque eu falo que assim, a regulação das plataformas é uma questão de responsabilização de quem lucra. E se a pessoa está lucrando com violência, a gente tem que fazer o quê? Uma educação digital, uma supervisão adulta sobre o uso da tecnologia, mas o quê? Construir uma política pública que atue preventivamente, fazendo com que exista realmente uma fiscalização sobre isso. A Polícia Federal fiscaliza quando você denuncia, sim, mas assim, o montante de violação na internet é tamanha que não se dá conta, né? Não se dá conta. Então, assim, a imposição de multa
para as empresas que mais lucram no mundo, vai adiantar? Sabe? Não vai. Não. Então, a questão realmente é uma questão de conscientização e uma conscientização social. Fazendo um gancho com isso e com a campanha, né, da questão contra o feminicídio, super importante, mas eu sempre falo assim, lidando com vítimas de violência doméstica praticamente todos os dias. A Lei Maria da Penha, ela não traz crimes, né? Ela traz condutas que são consideradas violência. Um exemplo é a violência psicológica, que apesar do nome violência, ainda não é crime. A gente tem que recorrer à área civil para que a vítima possa ter a reparação devida. Mas, assim, a campanha é super interessante. Só que nós temos que imaginar que a violência familiar, principalmente, porque o feminicídio ele nunca vem descolado de outras violências antes, né? Isso é muito raro que aconteça. A gente tem que imaginar que o quê? Que se não há um fomento do executivo, seja federal, seja estadual, seja municipal, para manter, e a doutora pode colocar melhor do que eu, grupos reflexivos, o agressor não vai parar. E o que a gente vê nessas comunidades na internet é uma construção social de uma masculinidade baseada em dominação. O nosso maior fluxo de renda na internet hoje, em relação a plataformas e etc., é pornografia. Sim. Né? Então, são os maiores sites do mundo. E que construção de masculinidade é essa, baseada em dominação? Essa ausência de empatia, essa questão de exaltação da crueldade. É uma questão de forma de afirmação identitária. Então, assim, não adianta fazer dos caras que acusam a gente de ser identitários, né? Isso que é muito engraçado. Né? Então, assim, não adianta a gente criar uma campanha e ela tá descolada da real necessidade que é educacional, que é tirar uma pessoa de um campo de visão, de um horizonte de visão e levar para outro. E aí eu passo a palavra para a doutora Carolina, por quê? Porque não é um trabalho fácil. Não, definitivamente. Doutora Caroline, fica à vontade. Que na verdade a gente entra, né, nesse debate de quanto os homens, né, e toda essa masculinidade não está sendo cuidada e nem olhada. Sim. Né? Nem criticada, né, doutora? Nem criticada, né? E o quanto ela está adoecida, na verdade. Sim. Porque dentro dos consultórios clínicos de psicologia, a menor parte são os homens, né? Que chegam para fazer psicoterapia e para pensar sobre a própria vida, né? Grupos de apoio masculinos também são muito poucos. Né? Então, a gente está falando de um masculino que está extremamente adoecido dentro da nossa sociedade, que se usa, né, de todas as forças físicas aí que eles têm e que eles podem ter aí para serem violentos e se afirmar dentro dessa sociedade, né? E criam-se movimentos que falam sobre isso. Muito apoia tudo isso, que dá esse lugar, porque o que a gente está sempre procurando, né? Uma identificação. A gente se une com as pessoas através da identificação. E aonde que eu acabo me identificando? Acabo me identificando dentro desses grupos misóginos, dentro desses homens que estão extremamente adoecidos e que a gente vai falar sobre isso. E que tem uma falha muito grande no cuidado dos homens. E isso há muito tempo. E até por uma construção social de que o homem não precisa ser cuidado. O homem dá conta de tudo. E que isso é uma faceta aí do machismo também, né? Então, o homem não chora, o homem dá sempre conta de tudo.
o homem tem que ser o provedor da família, né? Só que a gente vê homens que estão ausentes, homens que são violentos e estão mostrando isso para esses meninos, né? Então, quando a gente fala até de um caráter preventivo, é de que forma que nós estamos educando esses meninos, né? Esse é o ponto principal. E pensar muito ali em políticas públicas que eduquem de fato os meninos, para que exista alguma transformação social, para que a violência doméstica diminua, até para que esses grupos também de violências extremas percam as forças, né? Então, aquilo que não é resolvido, ele vai se tornar atos violentos. E é a reprodução constante dessa violência que a gente vê aí, que muito praticada pelos homens e agora muito praticada também pelos meninos, né? E a maior parte desses adolescentes que são violentos são meninos, né? Eles vão indo, né, por esse caminho também, né? Então, se a gente não pensar nesse cuidado dos homens, nessa capacidade dos homens de propor espaços que os homens possam refletir, que nem os homens que fazem, que são os agressores, eles não deveriam só cumprir a pena, mas eles deveriam também participar de grupos para refletir sobre isso, né? Grupos que isso fosse conversado, discutido, pensado, acolhido também essas dores, porque a gente vê que a violência, na verdade, é uma repetição muitas vezes transgeracional. É assim que os homens lidam dentro da minha família, então é assim que eu vou lidar também. E fazendo aí um recorte, né, com a série Adolescência, que apesar de mostrar ali uma família que tinha um funcionamento bacana, mas mostra também um pai que descompensa com um sentimento de raiva ali em alguns momentos. Apesar de ser um pai acolhedor, ele também explodiu. O que ele fazia com essa raiva? Eram explosões. Então, o que a gente vai ensinando também para esses meninos? A raiva pode ser explodida, né? A gente conversa sobre, a gente não se apoia, né? A gente não tenta entender o que de fato está sendo sentido para poder ser transformado, né? Mas sim, a gente vai levando, né, nesse impulso, nesse instinto, porque quando eu me sinto rejeitado, quando eu me sinto afrontado, eu quero eliminar o outro a qualquer custo. E os homens, eles vão fazendo isso, eles vão tendo esse movimento. Então, se a gente não pensar agora, né, não só pensar, mas agir agora no cuidado desses meninos, o prognóstico aí é que tudo isso aumente e seja banalizada a violência contra a mulher. Então, é um retrocesso, na verdade, né, que a gente está vendo diante por conta desses grupos aí misóginos que estão aí disseminando essa violência, essa imposição contra as mulheres, né, esse ódio, né, contra as mulheres. Uma última questão, gente, desculpa porque o tempo aqui no Meteoro, como é gravado, é mais limitado, mas faço para a doutora Caroline e quero ouvir a doutora Thalita também. A gente tem a ascensão, aí eu vou fazer o nó que completa todos os casos, a gente tem a ascensão desses grupos masculinistas que se vendem como uma falsa terapia. Para os caras irem na internet, eu acolho você que sofre por conta do avanço das feministas, por conta do avanço disso, de aquilo. Caroline, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu cheguei a fazer uma imersão nesses grupos, tem muito material deles no YouTube, inclusive, para qualquer um ver. É isso, né? Eles estão aí falando o que acham que devem, né? Afastam, inclusive, os caras da terapia, né? Afasta os caras, inclusive, da terapia, porque vem essa onda aí dos coaches, né? Então, tem coach para tudo. Então, na verdade, não é feito com profissionalismo, né? Com alguém que é formado, que entenda sobre o assunto, mas pautado ali em experiências próprias, em sentimentos e ações próprios. Então, vão criando aí dicas e formas de como se relacionar, e que tem o celibato involuntário, né? Então, os homens, então, não são queridos aí por
pelas mulheres, então ele entra nesse celibato involuntário e ele encontra também esses grupos, né? Tudo aquilo que a gente se sente rejeitado, a gente quer, né, acabar, eliminar de alguma forma. E é dentro desse movimento, então é muito mais fácil a gente culpar que as mulheres estão erradas, né? Porque existiu todo um movimento, né, do feminismo, das mulheres poderem falar, e as redes sociais, aí está um ponto muito positivo, de disseminar informações e questionamentos, até de que formas que elas estão sendo tratadas, para repensarem nessas relações, entenderem sobre as violências, e quando esses homens percebem que existe essa mudança no comportamento das mulheres, então a gente começa a querer eliminar essas mulheres, ou colocá-las no lugar que eles querem que a mulher fique, na verdade, né? Então, naquele lugar objetificado, que eu tomo conta da tua vida, que você deve fazer o que eu quero, né? Que a mulher boa é aquela de até 30 anos, né? Enfim, todas aquelas regras, né? Sem filhos, 30 anos, sem filhos, com poucos namorados ou nenhum namorado, quanto mais jovem... Não, e haja insegurança, né, para isso, que absurdo, né? E aí eles vão criando, né, porque é lógico, as mulheres que estão mais velhas, elas também estão mais espertas e mais seletivas nos relacionamentos que elas querem ter. Né? A mulher que também é mãe, ela também vai selecionar isso ainda mais, até para preservar os filhos dela. Então, quando os homens se deparam com isso, então, para qual mulher que eu estou falando, né? Para qual mulher, então, que eu quero? Então, eu vou atacar as mulheres e vou chamar aqui um grupo de homens que apoiem essas ideias e começo a criticar, inclusive, as mulheres que são solteiras, né? As mulheres que estão levando a sua vida ali com independência. Por exemplo, para ele, sinal de alerta é uma mulher que viaja sozinha e que hoje em dia, né, é uma coragem, é um sinal de independência, né, de empoderamento dessa mulher poder viajar sozinha, escolher para onde vai, sem ter autorização de um homem, né? É isso que discute. E que aí eles vão retrocedendo nessa ideia para qual o controle de mulher que eu quero ter. Então, é como se eles tivessem... É a thread wife, né? Então, eles estão ali presos àquele passado, àquele modelo ainda de uma família, né? Porque também o conceito de família mudou ao longo dos anos, né? E as redes sociais, elas estão permitindo, né, esses retrocessos sociais também com essas ideias que prega que são coisas boas. E por identificação, ali, alguns homens que estão com dificuldade de se encaixar nisso, ou então que estão com dificuldade de lidar com o divórcio ou com uma solteirice, eles encontram um acolhimento ali nesses discursos, né? Então, aquilo que não se dá conta, vai ter alguém ali falando e discursando, né? De uma forma que vai falar, olha, aqui tem lugar para você. Né? Então, é isso. As frustrações, elas não estão sendo trabalhadas. Aliás, as frustrações nem podem ser sentidas atualmente, e que isso é uma coisa que a gente tem que dar espaço para frustração, para tristeza, né? Então, como não se pode... Pelo contrário, né, doutora? Segura, isso acaba sendo um potencial de frustração. A impressão que eu tenho nesses grupos masculinistas, para além dos atos criminosos, vamos analisar só a psique dessas pessoas, é uma concentração de gente frustrada. Mas é uma frustração que não é falada. Não é conversada, que não é nomeada, e que se você fala, você é frustrado, a pessoa entende isso como uma ofensa muito grande, mas que, na verdade, são frustrações que precisam ser trabalhadas, né? Aliás, precisa ter espaço para se falar dos sentimentos, né? Das emoções que são hostis. E que não tem. Atualmente, as redes sociais tiram isso, essas imposições de como que tem que ser a vida, de como que tem que ser a sua conta bancária, do carro que você tem que ter, do celular que você tem que ter, do tipo de esposa que você tem que ter, a viagem, para onde você deve viajar, né? Então, é tudo tão ali, sem uma reflexão ali, uma reflexão subjetiva, e agindo por comportamentos de massa que não para em nenhum momento para refletir sobre si, sobre o você no mundo, né? O eu no mundo. E só um adendo aí, né? Mudando um pouquinho de
assunto, sabe, Pedro? Que você estava falando do Roblox, da manifestação das crianças, e pensando também nos adolescentes, é necessário limites. Crianças e adolescentes, eles vão contestar os limites, mas eles gostam e procuram e precisam de limites, né? E isso é algo que os pais precisam saber. As crianças vão se manifestar? Vão se manifestar. Deixa elas se manifestarem e pronto, mas o limite é esse. Quero injustiça. A plaquinha ali. Quero justiça. Tá certo, a justiça está sendo feita. E que isso eles vão entender, né? Com o passar do tempo, com o amadurecimento. E eles, o limite protege. Limite da continência. Então, o olhar do familiar para dar esse limite é essencial. Doutora Thalita, se você puder fechar. Bom, a explanação da doutora Karina foi excelente. Eu vou fechar com uma questão de historicidade, Pedro, que é a questão, por exemplo, daquele livro que todo mundo deveria ter lido, né, a construção da família e do Estado, e da propriedade privada, que é a primeira separação do trabalho, que é o trabalho do homem e o trabalho da mulher, onde colocou o homem na parte pública e a mulher na parte privada, na parte do lar. E conforme as leis, no caso do Brasil, desde 1932, a primeira legislação de proteção à mulher, inclusive trazendo para ela uma autonomia civil para a questão de voto, é super importante para nós. Por quê? Porque de lá para cá nós tivemos mais ou menos umas 140 modificações em relação a direitos da mulher no Brasil. E mesmo assim a gente enfrenta essa questão de uma sociedade totalmente misógina. E por que isso acontece? Bom, porque se o mundo foi construído pelos homens, afinal de contas, eles que estavam fora do ambiente doméstico, né, no ambiente social de construção, a gente tem que imaginar que quem tem os seus privilégios nunca vai querer perdê-los. Então, trazer discursos, por exemplo, é um bando de louca que se juntou para me destruir, para me difamar e etc., acontece em 100% dos casos. Inclusive com jornalistas defendendo, né? Esses dias eu fui chamada de louca por isso. Mas, assim, e para esse jornalista, inclusive, que é uma pessoa, até então, no meu entendimento, super instruída, tem aquele filme, né, da década de 1940, Gaslighting, brilhante, com a Ingrid Bergman, que é literalmente a questão da violência psicológica e o que leva realmente um homem numa violência psicológica deixar uma mulher louca. Então, assim, as ponderações e limites sociais existem para que a gente viva dentro de uma democracia. Para isso que o direito serve, para impor limites para uma sociabilidade. Sim. Então, quando, por exemplo, eu advogo em um caso e trago esse caso para apreciação judicial, nunca é para destruição de alguém, mas porque o limite de alguém precisa ser o quê? Tutelado pelo Estado. É isso que significa o processo. Porque se assim não fosse, não precisaria de processo, as pessoas conseguiriam se comunicar. Como não conseguem se comunicar, tem que existir processo. E quem nunca leu o processo não pode falar, por exemplo, que a advogada ou as advogadas ou as assistentes de determinada pessoa são loucas ou que não estão trabalhando da forma devida. Isso, inclusive, é uma criminalização contra a atividade do advogado, contra a atividade do psicólogo, que acaba ali amparando e assistindo vítimas. E é claro que as pessoas que fizerem isso serão devidamente responsabilizadas. Muito interessante. O que você falou a respeito do jornalista, né? Infelizmente, a misoginia também tem muitos cúmplices na imprensa, né? Isso é uma coisa muito triste e verdadeira. Queridas, eu ficaria conversando com vocês 2 horas, mas infelizmente a gente tem aqui o tempo do vídeo gravado. Quero agradecer muito.
reconvidar vocês, se vocês precisarem de qualquer coisa da gente aqui do Meteoro, eu estou à disposição para a gente bater esse papo, tá certo? Thalita, Caroline. Obrigada. Obrigado pelo espaço, viu? Abraço, tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau. Tchau. Doutora Thalita e Caroline conosco aqui, falando a respeito do Discord, do caso do Cão Orelha e de muitos outros assuntos que vocês vão poder assistir nessa entrevista completa. Vamos agora de vinheta final, gente. Vida longa e próspera, gente. Até mais. Tchau, tchau.